E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora, trazendo tudo do pós-jogo do São Paulo. Virada incrível pra cima da Lusa da Portuguesa com um golaço de Rian Francisco. Moleque tem estrela, o moleque é gelado e chegou para ficar. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho de notificações, tem vídeo aqui todo santo dia, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu trago a minha análise. A gente vai falar muito sobre o jogo de hoje e, obviamente, sobre Rian Francisco. Crédito extras, deixa aí na descrição. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Finaliza, hein? Perfeito. Claro que ele teve espaço, mas um monte de jogador tem espaço, a coisa clareia e dá um bico, se atrapalha. Ele é um jogador promissor. Eu só acho que pro São Paulo, olhando a situação financeira do São Paulo e como o São Paulo precisa fazer dinheiro esse ano, se ele começasse a jogar bem no Brasileiro, rapidinho, seria melhor do que começar a jogar agora. Senão vai ficar pouco. Até porque ele é um jogador que o São Paulo renovou o contrato, o São Paulo tem 100% do direito em cima do Rian Francisco. De qualquer jeito, é um jogador promissor. Né? Oi? São Paulo, a grande maioria, ou quase a totalidade, ele tem o... Eu não sei dos outros jogadores. Eu estou tentando, inclusive, descobrir exatamente quanto o São Paulo tem em cada jogador. E uma das coisas que Juvenal Juventus falava lá atrás, muito tempo. Ele falava: o futebol brasileiro, financeiramente, se tornará insustentável. Aí, São Paulo fez cutia, falou: a base vai sustentar o futebol brasileiro. E estava certo lá atrás. Então, São Paulo, esses anos todos, com um monte de bobagens feitas em contratações, em gastar dinheiro em jogador que não vai gastar e etc. Eu não estou falando da gestão Casares, estou falando da gestão... Casares também tem, obviamente, né? Tem Rames, tem Mendes, tem Orejuela, mas tem também do Leco um monte de jogadores, né, que levaram o São Paulo a essa dívida. O que não fez o São Paulo afundar foram as vendas de jogadores da base. O gol do São Paulo na Copa do Brasil foi de um jogador formado pelo clube, né? O jogador de São Paulo, sei lá, o Sara, por exemplo. O Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro. Era um dos melhores jogadores do clube. A zaga era o Diego, tinha o Diego Costa, um dos melhores jogadores do clube. Você não gosta, mas São Paulo chegou a ser líder do Brasileiro com esses jogadores. Então, a base, há muito tempo, ela é, digamos assim, o que funciona melhor no São Paulo. E acho que o Rian Francisco parece ser, como alguns outros jogadores desse time que foi campeão da Copinha, um futuro do São Paulo para fazer dinheiro e, quem sabe, jogar um pouquinho no time de cima. Mas a tua teoria qual é? Não é usar agora, porque senão não chega no brasileiro. Tem que usar, tem que dar rodagem, tem que dar experiência. Tô falando que... Não, você falou assim, não, era melhor no brasileiro acho que chega. Acho que não passa do meio do ano, se jogar bem. Tem que usar agora, até pelo que você fala dos estaduais. Se os estaduais não servirem para isso, não tem que usar agora. A única questão é que você tem que usar agora ou não tem que usar agora? Você pode, não, tem que usar. Só pode vender, como vendeu o William Gomes, que custava 120 milhões de euros a rescisão, e saiu segundo ali por 12. E, por exemplo... Mas esse valor de multa, geralmente, eles jogam lá em cima e nunca vai pela multa, né? Tudo bem. Um jogador como ele... Eu não sei pagar. Se o William Gomes vai se tornar um grande jogador. Tá. Eu acho que é muito cedo para definir. Mas eu também acho que no Palmeiras ou no Flamengo, que são clubes financeiramente bem resolvidos... Venderia melhor. Ou não venderia por esse valor. Claro. Não, mas é a lei do mercado. Perfeito. Aí não tem jeito. É o cara que precisa vender o apartamento para ontem, não tem 2 anos para vender com calma. O Rian é mais promissor, em princípio, São Paulo vai conviver com isso por um tempo. Essa coisa de vender abaixo dos outros, porque precisa muito. For vender por pouco, triste. Se, obviamente, fizer uma venda lá Palmeiras, tem mais é que vender mesmo. O jogador tem que ser a carreira dele. Os clubes colocam no orçamento quanto eles... Isso é incrível. Todos eles já colocam no orçamento. Corinthians faz isso, São Paulo faz isso. Quanto que eles precisam vender e alcançar de vendas naquele período. Tem a meta lá. E vendas de quem? Daqueles jogadores que estão lá dentro. Então, sim, qualquer um de fora sabe já quanto o clube precisa. Porque o clube já anuncia a sua dificuldade e o tamanho dela. A planilhinha. A planilha. Como é que fecha essa planilhinha? Então, claro, é muito... Sim, eu negociador. Sou negociador internacional. Eu vou no Palmeiras. São Paulo tem 80% do Rian, tá? 80%. Eu vou no Palmeiras. Tenho interesse no jogador do Palmeiras, estou negociando para um time aqui na Inglaterra. Eu já aviso, olha, é difícil, hein? Lá tem que botar mais, porque é difícil de vender, a base é boa, está negociando jogador, estão faturando horrores e não precisa vender em 10 minutos. Pode esperar um ano, se quiser, aí é mais caro. Se eu sou negociador e vou comprar um jogador no São Paulo ou no Corinthians, eu já aviso.
deixa comigo que com 10% eu trago esse cara aqui. E foi, e leva. É mentira isso? Não, é verdade. Teve uma época que eu falava para meus colegas que era verdade. O Corinthians tinha uma média de venda que era assim, 4 milhões de euros, 5 milhões, no máximo 6. Muitos saíram assim. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Bom, Robert, você pega o Murilo na Inglaterra, não foi por mais, mas o que o Murilo vale hoje, tia Leila teria feito outra venda. Se o Murilo vestisse verde, tia Leila tinha vendido por mais uns 30, 40. O Corinthians foi um 12. Entendeu? Sim. Então, os clubes já avisam a Pindaíba que está, e o São Paulo está assim, o Corinthians está assim, e a maioria está assim. Mas Palmeiras e Flamengo estão no outro patamar. Mas você tem a revenda, calçada, e para o torcedor o que interessa é isso aí, é ver o menino botando a bola na rede. Então tem também essa questão do ganho técnico. Eu acho que a gente tem que bolar um jeito aqui no Brasil, e nisso o Bieder tem razão, de prorrogar o tempo desse ganho técnico. O único ganho técnico que a gente tem aí é garantido por lei, porque o cara sai aos 18. O Corinthians está para vender, acho que até já vendeu o lateral esquerdo de 16. A única garantia que ele vai jogar aqui é por causa da idade, não é por outro motivo. Quando você vende um jogador, como o Palmeiras vendeu o Endrick para o Madrid, ou o Estevão para o Chelsea, pelo valor, para a Liga... O Vinícius Júnior para o Flamengo, que também ficou aqui porque era menino. Indiscutível. E isso o Brasil não conseguirá brigar. Nós não veremos. Mas a gente pode protelar, a gente pode ter um calendário melhor. Difícil. Por exemplo... Para esses casos, acho que não. Eu, por exemplo, pensaria em adequar o nosso calendário ao calendário do resto do mundo. Mas você vai ter feito para garantir pelo menos um campeonato inteiro. Para a janela coincidir com a janela do resto do mundo. Eu acho que... Eu entendo a situação do Birner. O que a gente pode conversar melhor é o Murilo. Para pegar o exemplo do Calçado. Murilo por 12. Mas é uma gestão. A gente está pagando uma conta que não é exatamente de um dinheiro de agora. A gente está pagando uma conta de gente que nunca pensou nisso. Porque o Juvenal, então, parece um revolucionário, quando lá atrás ele vira e fala, vou pensar em Cotia. Tem gente que até hoje não tem um CT de base. E quer brigar se você falar que já não se comporta mais como grande, como antes. Pelo menos então, a gente já acabou com aquele papo, isso já foi discussão na mídia, né? Se dá validade de ter um centro de treinamento ou não. Eu lembro. Já teve isso. Lembro. Teve isso, pouco tempo atrás. Quando o Fluminense foi campeão em 2012, sim, o Fluminense ainda não estava organizado. Aí se falava, tá vendo? O Fluminense foi campeão, o Unimed botava dinheiro. O Fluminense foi campeão, esse negócio de centro de treinamento. O Calil, quando sumiu o Atlético Mineiro, lá atrás, que foi prefeito de Belo Horizonte, o Calil acabou. Para que marketing? Tem um belíssimo centro de treinamento. Hoje o Atlético Mineiro tem coisas assim incríveis, muito bem feitas numa estrutura que não aparece, porque só se olha para campo. Então, os clubes aqui são tratados dessa forma, né? Muito mal administrados e por gente que também não consegue enxergar ali uma indústria. Que convém não enxergar. E essa é a questão, né? Tem que profissionalizar. O segredo da base do Palmeiras passa muito pelo João Paulo Sampaio, que é um profissional ímpar no futebol brasileiro. E a tia Leila que não fica botando amigo de conselheiro lá. Amigo do amigo, Não chega nem perto. Fala, isso aqui é um profissional tal. Não tem. Aí você pega outros... A maioria é depósito de amiguinhos. Os amiguinhos ficam ali dando palpite. Dando palpite, gente com conhecimento vasto sobre a base. Porque na base você precisa conhecer você precisa ser um especialista em criança, adolescente. Educação. Que você tem na base. Aí você põe caras, às vezes, que vão dar treino que eles receberam quando tinham 25, 30 anos. Cara, você vai matar o moleque. Tinha moleque que já tinha joelho estourado com 12 anos de idade. Aí você tá defasado. Esse negócio de Rian. Ryan ele odeia, mas Rian não odeio nada. Vamos lá. Portuguesa saiu na frente. Portuguesa que não tinha vencido ninguém, continua sem vencer ninguém. O São Paulo atingiu sua terceira vitória seguida. Mais um empatezinho lá da estreia, com esse pessoal aí, ó, que jogou hoje. Passezinho do Bobadilha, escorregado do Jandrei. Aí, peraí. Senti uma corneta tocada. Não, tá brincando, campeonato estadual. Me disse que mas você já cornetou, escorregadinho. Como é que é? Como é que você falou do Jandrei? Não, deu escorregada. Pênalti. E o Bobadilha? Isso né? Fazer o quê? Esse aí não é neo-pênalti, Vitor. Isso é pênalti. Esse aí, desde que eu jogava a bola na rua, era pênalti. O cara pôs a mão na bola. O braço tá aberto. Ele não pôs a mão na bola. O braço tá aberto. É pênalti, mas não botou a mão na bola. Não teve intenção. Pelo amor de Deus, a bola ia passar. Tá escancarado. Mas nem tempo de ele colocar a mão na bola. Bom, o Rian entrou, 18 aninhos, artilheiro da Copinha e deixou dele. Quase fez contra o Botafogo. 8 minutos em campo.
quase fez contra o Botafogo, mas hoje ele marcou. 8 minutos em campo. Foi o que bastou. Foi o que bastou. Eu acho que é preciso que... Vai, fala com vontade, vai, Beiro. Não, por que com vontade? Eu vou... Porque eu sei como é a sua relação com o estadual e tal, blá, blá, não vale nada. Não é nem com o estadual nesse caso. Podia ser brasileiro e podia ser Libertadores. Se fosse, obviamente, uma final, eu mudaria o discurso. Como é que é? Podia ser brasileiro ou Libertadores? Mas se fosse uma final, eu mudaria o discurso. Uma final de Libertadores, eu mudaria, obviamente, o que eu vou falar agora. Porque aí tem um impacto muito grande. Tem que deixar o treinador, até que se prove o contrário, entender qual é o tempo certo de uso e para lançar o jogador. Porque eu já vi um monte de coisa esses dias. Será que o Zubeldia não quer usar a base? Será que o Zubeldia está sabotando a base? Cara, com todo respeito. Qual o motivo, né? É uma loucura isso. Você abre a internet, você vai ver um monte de gente. Eu vou me ferrar, mas não vou usar. Calma aí. Você estava incomodado com o que o povo estava falando na internet? Você prometeu para mim que eu não fazia isso. Mandam para mim. Mandam para mim. Esse pessoal que fica te mandando coisa, eu já falei. E com detalhe. E com detalhe. Você não precisa abrir. Tem que mandar printado, porque como não tenho a senha... Quando eu quero abrir para olhar alguma coisa na rede social, eu não consigo entrar. Eu vou criar uma conta nova para você. Vou criar uma conta nova para você. Oh, Deus. Não quero. É difícil, viu, Calçado? É verdade, sem tomada. Mandam para mim. É difícil é não conseguir argumentar, né? Se você tem rede social, parece que é um lunático. Mas eu tenho, mas eu não tenho as senhas porque as redes sociais acreditam que eu sou eu. Tem coisa que já diria para a escola, que é melhor perder do que achar. Aí é o Ferreirinha chutando no pé. Então, resumindo, eu não vou exigir nada do time reserva do São Paulo nesse momento. Eu acho que o Zubeldia conseguiu fazer um bom jogo no Clássico, que era o mais importante para o São Paulo. Acho que ele falou que depois de usar 2 vezes seguidas o time principal, ele é poupar os jogadores, ele está dando chance. Está dando chance, vamos ver quem consegue nessa peneira servir para a temporada, quem desenvolve, como que os jogadores reagem. E para o Rian Francisco, entrar e fazer um gol, obviamente, um gol de virada, com pouco tempo de jogo, mostrando a sua tradicional frieza na hora de definir as jogadas. O moleque tem ou não tem estrela. É incrível como alguns jogadores não aproveitam as oportunidades que têm. A exemplo, o Eric hoje, para mim, fez um jogo novamente muito abaixo de alguém que, agora com a saída do Wellington Rato, pelo lado direito, seria o substituto do Lucas. E pessoas, jogadores que têm pouco tempo, como o Rian Francisco, que entrou e entrou bem, como o próprio Rodriguinho, que hoje entrou e jogou bem, o Marcos Antônio, que jogou o jogo todo e fez uma grande partida. O Ferreirinha saiu bravo, mas pra mim também jogou bem, toma uma ou outra decisão errada e tal. Mas, cara, a gente tem que falar do Rian Francisco. Que moleque diferente. Ele tem estrela. Ele é técnico. O primeiro toque dele da bola foi um passe, um levantamento pro Caleri. Ele, pra mim, ele é um menino que chega maduro no time profissional. O Zubeldia faz bem e aqui a gente tem que ponderar. Isso significa que o Rian Francisco tem que entrar em todos os jogos, tem que ser titular, tem que ter muito mais minutos? Não. Isso significa que o Rian Francisco precisa de cada vez mais minutos em campo. Hoje ele jogou 10. No próximo jogo ele pode jogar 15, 20. Para ir se acostumando, para ir mostrando o que ele tem que fazer, mas principalmente ele precisa ganhar mais massa muscular para jogar no meio dos adultos. A gente tem que lembrar que ele ainda é um moleque, né? Não tem nem 20 anos de idade. Então, o Zubeldia, ele é bem claro nas coisas que ele fala. Os jovens da base, se passarem pelos processos corretos, eles podem ser algo enorme. Por exemplo, o Lucas Moura passou pelos processos corretos. O Casimiro lá atrás, apesar de ter saído mais ou menos do São Paulo, passou pelos processos corretos. O Beraldo, mais recentemente, passou por todos os processos corretos e foi vendido por uma bala. O Rian Francisco, ele tem que passar pelos processos corretos. Qual que é o processo correto? Jogou hoje 10 minutos. No próximo jogo que for utilizar o time reserva, ele joga 20, joga 30. Quem sabe joga meio tempo.
pra gente ver aos poucos o Rian Francisco, para ele entender o que é jogar no time principal do São Paulo, mas claramente ele é um menino que vai render muita coisa pro São Paulo. Eu espero que... O grande problema é que o São Paulo tá numa pindaíba danada. E um moleque como esse, se o Zubeldia começar a pôr pra jogar, vai chamar o interesse, obviamente, de clubes europeus que vão fazer proposta para tirar o menino. E o menino não vai nem jogar pelo time do São Paulo. Esse, pra mim, é o principal ponto triste. E se o Zubeldia começar a colocar ele direto, o moleque, por ser o que é, vai começar a brilhar. E aí vai chegar um clube europeu, oferecer uma bala e pode nem ser muito dinheiro. O São Paulo precisa vender. O São Paulo precisa vender, se eu não me engano, 160 milhões. Vendeu o menino agora, o William Gomes, né? Por aí cerca de 62, 65 milhões. Vendeu, tudo bem, vendeu o Michel Araújo também por uma bala. 17 milhões pelo Michel Araújo. 17 milhões pelo Michel Araújo? Então, isso é o mais triste. Eu espero que o Júlio Casares e a diretoria do São Paulo consigam segurar esse moleque por muito tempo. Porque se ele passar pelos processos corretos e se ele, pelo menos, jogar 2 temporadas pelo São Paulo, joga essa e a do ano que vem, esse menino pode vir a ser algo enorme no São Paulo e no futebol brasileiro. Porque realmente ele demonstra ter uma tranquilidade. Para você ver a diferença do Rian Francisco pro Ferreira, o outro menino que entrou. O Ferreira entrou, berrou passe, tentou jogadas, errou. O Rian Francisco não errou nada. O Rian Francisco não errou absolutamente nada. Nos poucos toques que ele deu na bola, ele acertou tudo. Porque é um menino tranquilo, é um menino que sabe o que faz, é um menino concentrado, parece ser um cara maduro, parece ser um moleque maduro. As entrevistas dele são entrevistas bem maduras, né? Pra idade. É incrível o que o São Paulo tem nas mãos. O São Paulo talvez tenha o Endrick do São Paulo, o Endrick de Cotia. Mas o São Paulo vai ter que tentar dar um jeito de segurar, porque ou passar pelos processos certos, porque com certeza esse menino vai ter proposta, vai ter olhares, vai ter o desejo de muito, muito clube europeu. São Paulo fez o que precisava fazer. Poupou o time para um jogo contra a Portuguesa, fora de casa. Conseguiu os 3 pontos. E eu tava até pensando, né, na hora que o Rian Francisco entrou, eu falei assim, pô, já pensou, o São Paulo ganha com o gol do Rian Francisco? E foi o que aconteceu. É muito bom ver o São Paulo produzindo essa joia, produzindo um moleque desse nível, desse quilate. Mas a gente tem que lembrar que é só o começo, que ele está iniciando, a gente tem que ter calma, a gente tem que deixar ele passar pelos processos certos. O Zubeldia vai passar por grande pressão para cada vez mais colocar o menino para jogar, mas a torcida do São Paulo tem que entender, o menino tem que passar pelos processos certos. Vocês lembram do William Gomes? O William Gomes começou a passar pelos processos corretamente. Começou a passar, entrava ali, entrava aqui, fazia um gol aqui, fazia um gol ali, jogou contra o Cruzeiro, papapá. Até que chegou o jogo contra o Botafogo. O William Gomes ele ainda não estava pronto para aquele nível de jogo. Para aquilo. Ele jogou mal. E isso destruiu a carreira dele no São Paulo. Porque ele se abalou psicologicamente. Depois daquele jogo, o William Gomes nunca jogou nada perto do que ele vinha jogando. Porque mentalmente ele colapsou. E é diferente, eu já falei que é diferente. O Caleri tá passando por uma fase difícil. Mas para ele é muito mais fácil ele absorver e passar, entender e fazer um gol e acabar com isso. Para um moleque como 17, 18, 19 anos, como o William Gomes, é bem mais difícil. Tanto é que o William Gomes não jogou mais. Agora foi vendido, vai reiniciar o processo e a gente tem que cuidar para isso não acontecer com o Rian. O moleque fazer uma partida mal e psicologicamente colapsar, tiltar, como dizem. Então, é uma joia, é um moleque que tem muito futuro pela frente, mas a torcida do São Paulo tem que ter paciência, tem que saber que ele tem que passar pelos processos corretos, mas a gente tem, com certeza, o Endrick de Cotia. Deixe a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!